Fala Tricolada, tranquilinho aí, voltamos a vencer, tudo bem com vocês? Fluminense 2, Corinthians 1 pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Tricolada, o canal da família Tricolor com vídeos diários sempre falando do nosso Fluminense. E esse vídeo é aquele vídeo que vocês se amarram, que é o análise jogador por jogador e ainda dou ponto para as figuras que entram em campo aí do Fluminense. Então vamos lá, vamos começar por Muriel. Belíssima defesa na falta do Otero, ele bateu a bola, fez uma curva, foi lá na gaveta, ele foi lá buscar. Depois disso ele foi muito ajudado pela ruindade desse time do Corinthians. O Corinthians muito mal, um ataque do Corinthians pouco efetivo, o Jô quase não participou do jogo, então depois desse chute aí do Otero, ele quase não foi incomodado. Dou nota 6 para o Muriel. Calegari, para mim foi um dos melhores em campo, principalmente no primeiro tempo, fez um primeiro tempo muito bom. Fez assistência para o gol do Nenê, fez cruzamentos perfeitos, teve um cruzamento que ele fez para a cabeçada do Danilo Barcelos, foi até interessante isso aí, foi um dos melhores, principalmente no primeiro tempo. O Calegari fez um partidão, mostrando que ele não é só o volante, ele também sabe fazer a lateral direita. Então nos outros jogos que ele estava mais limitado à marcação, nesse ele saiu mais, o Danilo Barcelos ficou mais atrás e ele se soltou buscando os lances ofensivos, chutou para gol, fez cruzamento, deu assistência para gol, primeiro, eu acho que é o primeiro que ele faz na equipe titular, então mostrando que é muito útil ao elenco tricolor. Nota 7 para o Calegari, principalmente pelo primeiro tempo que ele fez. Digão, saiu aos 26 contundido, aos 26 minutos do primeiro tempo, logo no início do jogo ele saiu contundido para a entrada do Nino, e eu gostaria de falar do Nino. O Nino, ele entrou lá se aproveitando da situação ofensiva do Corinthians, muito ruim, o ataque corintiano, time do Corinthians em geral. Aí ele ficou ali na sombra do Lucas Claro, mas teve um momento decisivo que foi do gol do Corinthians, que ele não subiu com o atacante, uma falha claríssima dele que baixou muito a nota que eu vou dar aqui para o zagueiro Nino, nota 4. Mesmo no jogo fácil, no jogo tranquilo, em que o adversário não se mostrou efetivo no ataque, o Nino conseguiu falhar e por isso vai ficar com a nota 4. Já o Lucas Claro é a mesma situação, beneficiado pelo pouco ataque, pela pouca oportunidade que o Corinthians teve ofensivamente, fez o jogo dele tranquilo, ajudando ali o Nino na cobertura dos laterais e merece, na minha opinião, o zagueirão Lucas Claro uma nota 6. Já o Danilo Barcelos estava tudo para ser que estreia legal, bacana, ele que foi massacrado aí, o pessoal reclamou muito da contratação dele, muito bem na parte defensiva, marcando, cobrindo, fazendo o reforço ali, subindo na boa. Como eu falei, teve um lance que o Lucas Calegari fez o cruzamento e o Danilo Barcelos cabeceou por cima do gol do goleiro Cássio. Mas no segundo tempo ele mostrou a sua ferramenta, dar um carrinho violento no jogador do Corinthians e ser expulso aos 40, acho que é 43 minutos, no finalzinho do jogo. O Danilo Barcelos deu esse vacilo, o Danilo Barcelos deu esse vacilo e vai receber uma nota 5. Até que não foi mal no jogo não, mas essa expulsão, meu amigo, comprometeu. Ele merece o castigo dessa nota, principalmente porque essa nota vai fazer com que o Egídio volte à equipe titular, e isso a gente não aceita. Dodi ficou mais preso ali na frente da zaga, fazendo a função que era do Yuri, né? Já que o Hudson entrou na equipe titular, aí o Dodi ficou mais fixo. O Dodi às vezes ele solta mais, né? Ele chega mais perto da área, se movimenta, tem mais liberdade. Nesse ele ficou mais fixo ali na zaga, segurando mais a onda na marcação. Aí eu dou uma nota 6 pro Dodi, ele fez o feijão com arroz dele ali na marcação e não comprometeu. Já o Hudson, eu reclamei logo no início de, pra que vai botar o Hudson? Ainda mais que o Hudson apareceu ainda mais que o Hudson veio com o capitão, não entendi nada. Bota a braçadeira de capitão no Hudson, com o Digão em campo, campeão brasileiro. E o Hudson até que foi bem, cara. Saída de bola, passe, distribuição de jogo, também beneficiado pela frouxa marcação no meio de campo do Corinthians. O Corinthians não marcava ninguém, não criava nada ofensivamente, e o Hudson fez o futebol dele, fez muito bem. Saiu aos 35 do segundo tempo para a entrada do Iago, mas ele fez um bom jogo aí, o Hudson merecendo uma nota 7. O Nenê é um comentário aqui controverso, né?
O Nenê, quando ele está próximo de ser barrado, a torcida reclamando, pedindo a saída dele, ele vai lá, surge um pênalti, faz um gol, aí fala que tá on, os defensores vêm, pedem para ele permanecer na equipe, não tem como barrar um cara que está fazendo tantos gols. Ele fez um gol ali nos primeiros minutos, depois ele não fez mais nada, fez nada mais de interessante. Aí no segundo tempo ele permaneceu até os minutos finais, jogou os 90 minutos, principalmente pelo aquele gol no início do jogo, né, que credencia ele a se manter como titular, se manter dentro de campo, mesmo com aos 15 minutos do segundo tempo, tu vê que ele está se arrastando dentro de campo e até atrapalhando a equipe, na minha opinião. Quando o Araújo foi substituído, quem deveria ser substituído era o próprio Nenê, já estava atrapalhando a equipe. Aí ele é agraciado no final do jogo com mais um pênalti provocado pelo jovem atacante Luiz Henrique. Eu vou dar uma nota 6 para o Nenê, principalmente porque o gol é o momento mais importante do futebol e ele fez 2, então não tem como dar uma nota muito baixa aí para o Nenê. Nota 6 para ele. O Wellington Silva no primeiro tempo parecia que não estava em campo, era ele e o Marcos Paulo. O Fluminense não atacava pelo lado dele, atacava mais pelo lado do Michel Araújo com o Calegari. O Danilo Barcelos não usava aquele corredor ofensivamente e o Wellington Silva não participou no primeiro tempo. Depois ele saiu aos 35 para a entrada do Ganso, que o Ganso entrou mais para organizar ali no meio de campo, segurar mais a bola, prender mais a bola para o tempo passar. Eu vou dar uma nota 5 para o Wellington Silva, que hoje foi pouco ofensivo e pouco participativo no jogo. E falando em pouco participativo, eu falo de Marcos Paulo. Mais uma atuação ruim, é testado na ponta esquerda, segundo teste dele aí, observação na função de falso 9, e mais uma partida ruim do Marcos Paulo. Então realmente não tem jeito, a Fluminense tenta colocar ele na prateleira, botar ele em campo para jogar, para poder vender o mais depressa possível, porque o pré-contrato está se aproximando de ele assinar com qualquer outro clube, e fica nisso aí, atrapalhando o time. Tem que botar para jogar, para poder vender, e quando ele joga é um jogador a menos. Foi isso que aconteceu. Um jogador a menos dentro de campo, e para piorar, o Odaí coloca o Felipe Cardoso aos 15 minutos do segundo tempo. Meu amigo, se é para colocar o Felipe Cardoso aos 15 minutos do segundo tempo, no lugar do Marcos Paulo, o Felipe Cardoso conseguiu ser pior do que o Marcos Paulo. O Felipe Cardoso, pelo menos a bola chegou nele em alguns momentos, e ele maltratou a bola. Se é para colocar o Felipe Cardoso, coloca o Denilson, massagista, bota o Filé de centroavante, de falso 9, mas não bota o Felipe Cardoso. Tanto o garoto na base, o Granada, Samuel Granada, John Kennedy, pô, 1000 vezes melhores do que Felipe Cardoso e até do que o Marcos Paulo, esse Marcos Paulo que não está jogando nada. Então dou nota 4 para o Marcos Paulo, uma das menores notas aí no jogo de hoje. Michel Araújo, participativo, correndo, se apresentando, afobado em alguns momentos, perdendo oportunidade de gols, mas sempre botando a cara a tapa, sempre mostrando, olha, eu tô aqui, bota a bola no meu pé, vamos lá, vamos decidir esse jogo. Então muito participativo. Acho que o Odaí errou ao substituir ele logo aos 15 minutos do segundo tempo, deixando o veterano Nenê por 90 minutos. Aí foi substituído aos 15 para a entrada do Luiz Henrique. Eu permaneceria com ele, trazendo ele aqui para o meio de campo para organizar o jogo e colocando o Luiz Henrique mais aberto, mas ele preferiu substituir o Araújo. Mas eu dou uma nota 6 aí para o Araújo, porque também não foi um grande jogo dele. Ele também foi afoito em bons lances. É aquela situação do Michel Araújo, é a mesma do Dodge, né? Muito desgaste, são os que mais correm no time, e daí o jogo quarta e domingo, daí o cara dá uma oscilada de um jogo para o outro, isso é extremamente normal. Nota 6 para o Araújo. Aí tem os outros jogadores que entraram no segundo tempo, como eu falei, o Felipe Cardoso, muito mal, não tem nem como dar nota ao Felipe Cardoso. O Luiz Henrique, ele entrou no lugar do Araújo e participou do lance de pênalti que o Nenê bateu, ele chutou, a bola bateu no braço do jogador do Corinthians, o garoto tem perna comprida, parte para cima, com muita velocidade, um garoto com futuro tremendo aí pela frente. E se eu pudesse dar uma nota aí pro Luiz Henrique, eu daria uma nota 6, porque é pouco tempo, né? O jogador que entra pouco tempo de jogo, não tem como a gente dar uma nota completa para a atuação do jogador. O Ganso também entrou no lugar do Wellington Silva, entrou mais ali para segurar, para amarrar mais o jogo, organizar o meio de campo, para deixar o tempo passar. Assim também como o Iago, que entrou no lugar do Hudson, para impor aquela correria, fechar os espaços, para segurar a vitória do Fluminense. E o Odaí, vamos falar agora do Odaí. O Odaí, ele, no princípio eu achei que ele errou na escalação ao colocar o Hudson para jogar, mas depois isso se mostrou acertado da parte dele, porque o Hudson deu uma organização
ao meio de campo do Fluminense, na qualidade do passe. Mas o Fluminense foi muito ajudado pela pouca qualidade, ou quase nenhuma, da equipe corintiana. As coisas foram muito facilitadas aí para o Fluminense, principalmente para o Hudson no meio de campo. Errou de dar a abraçadeira para o Hudson, tendo o Digão, campeão brasileiro, dentro de campo. Errou, na minha opinião, ao substituir o Michel Araújo. Para mim, ele teria que tirar o Nenê. Mesmo com o Nenê fazendo o gol lá no início do jogo, o Nenê já chega aos 15 minutos do segundo tempo, o Nenê já está com a gasolina dele lá na reserva. E mexeu novamente mal nesse momento, mas eu dou uma média aí pro bravo Odair, eu dou nota 6 para ele, tá bom? É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal. Conto com vocês sempre. Fique com Deus. Amo vocês. Fui!